Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais essa nossa transmissão sobre a psicanálise. E essa noite nós continuamos aqui falando sobre essa temática tão fundamental na psicanálise, a castração. O que de fato se trata a castração? O que é esse momento tão marcante, tão falado, que de fato é a castração? Nós que na semana passada já começamos a fazer aqui importantes delimitações sobre o que de fato se trata a castração. Esse conceito tão fundamental. Não só as conceituações, mas também os grandes desdobramentos da castração sobre o sujeito. Desdobramentos esses que são diversos. Não são só desdobramentos que vêm a gerar alguma espécie de obstáculo na vida do sujeito. Não são só obstáculos como, por exemplo, um supereu, um superego, uma conduta moral, uma regra moral, psíquica, extremamente formada, voraz, que exige do sujeito inúmeras condutas, sejam elas morais, sejam elas sexuais, que o impedem muitas vezes de realizar aquilo que ele de fato deseja. Aquilo que alguma coisa vem fazer impedimento na vida do sujeito. A castração que não trata somente de impedimentos também afetivos que impossibilitam o sujeito de viver aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja. Mas aquilo que também se desdobra para além disso. Aquilo que podemos denominar muito bem na psicanálise a castração, esse fenômeno tão importante, esse movimento inconsciente que pode levar o sujeito a um assentamento sobre uma organização psíquica, sobre alguma espécie de organização subjetiva com uma maior intensidade. Um sujeito que se assenta sobre uma predominância de comportamentos, de atitude que apontam mais para a neurose, ou mais para a perversão, ou mais para a psicose. Então essa temática da castração é uma temática fundamental para que nós, analistas, sempre possamos trazer e discutir e falar e abordar e aprofundar ela conceitualmente. E hoje nós vamos falar sobre diversos aspectos e eu conto com a colaboração de vocês. Quem tiver conosco aqui, por exemplo, no Instagram e fala: Bruno, quero fazer perguntas, eu quero participar, eu quero interagir. Pessoal, vocês são muito bem-vindos. Eu conto com a participação, com a colaboração e com as perguntas de vocês. Mas eu faço um convite. Vem participar conosco aqui no YouTube. Clica aí no link que está na bio.
migra para o YouTube, que aqui eu consigo administrar muito melhor as perguntas e consigo fazer interação melhor com vocês. Então, migra para cá, que aqui eu consigo interagir muito melhor com vocês. E nós vamos falar hoje de aspectos super interessantes. Nós vamos trazer os momentos, as diferenças da castração no menino e na menina. E vamos delimitar aqui também diversos exemplos super legais e super interessantes que valem a pena. Ângela, não tem problema, você não viu a parte 1? Sem problemas, está registrado aqui no canal, é só ir ali assistir, tá? Termina de assistir hoje conosco, retorna lá, assiste depois, tá registrado aqui a parte 1 desse nosso encontro, tá bom? Então hoje, pessoal, nós vamos colocar, então pega papel, caneta, abre o bloco de anotação, abre uma página aí paralela para quem tiver aí no computador e vai fazendo as anotações. E quem tiver pergunta, já vai colocando aqui, que assim que nós tivermos aqui o momento adequado, nós já vamos abrir e trazer aqui, na medida do possível, as respostas para toda essa nossa interação. Maria Lima, boa noite, seja bem-vinda. Eunice, uma alegria. Érica, boa noite, uma alegria ter você conosco. Luzia, boa noite. Cristobal, sempre presente. Jamile, que ótimo. Vivian, boa noite, seja bem-vinda. A Adriana, que bom ter você conosco. Geisa, seja bem-vindo. Érica Duarte, sempre conosco também. Selma, seja bem-vinda. Simone, Jocélia, Maria Cristina, uma alegria ter você conosco. A Gláucia, a Ângela, que já cumprimentei. Ângela, tá registrado ali, tá? Você pode ir ali assistir a primeira parte e depois fazer também ali as suas anotações, tá bom? Denis, boa noite, seja bem-vindo também, né? Pessoal, muito bom. Vamos lá então para as nossas considerações. Quando nós começamos todo esse percurso, todos esses estudos, é super bacana nós lembrarmos também assim do percurso freudiano. O percurso freudiano sempre vai ser o nosso norte. Sempre vai ser o nosso norte. E o Freud vai trazendo todo o seu caminho, vai fazendo todas as suas descobertas em torno da sexualidade, vai traçando aqui os seus caminhos, vai fazendo as suas delimitações sobre a importância desse desenvolvimento na vida do sujeito, vai trazendo para nós, através da sua obra tão fundamental, os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, as fases do desenvolvimento, vai colocando ali cada característica, cada particularidade, cada singularidade que o sujeito vive nas etapas do seu desenvolvimento. Ou seja, fase oral, fase anal, fase fálica. Cada uma dessas fases trazem características diferentes para o sujeito. Trazem demandas não só fisiológicas, mas também demandas psíquicas diferentes relativas a cada fase. Cada uma dessas fases, o sujeito se depara com os seus desejos. E como nós dissemos no nosso encontro anterior, todo mundo deseja. E diante do desejo, todos nós queremos tudo. Todos nós queremos a máxima satisfação.
o máximo prazer, aquilo que podemos chamar, numa outra terminologia, até mesmo uma terminologia aqui, podemos dizer lacaniana, podemos dizer o gozo. O gozo seria esse local concentrador da libido, onde tudo se concentra, o gozo do sujeito. Mas muitas vezes, pela sua própria história, por algum impedimento traumático, impossibilitado de realização. Mas que o sujeito busca e orbita. O sujeito movido por um desejo. E por um desejo que ele busca plenitude. Mais que o ambiente, o outro, as pessoas, o seu meio, muitas vezes, e o próprio sujeito, muitas vezes, faz obstáculo, gera barreira. E o sujeito, diante dessas circunstâncias, muitas vezes se vê impossibilitado de ter aquilo que ele tanto almeja. E ao longo de cada uma das suas etapas do desenvolvimento, vai ficando-se registros para o menino e para a menina. Cada uma das fases com as suas particularidades, compondo aquilo que é o desejo do sujeito. Inicialmente, as crianças não vão ter uma diferenciação anatômica visivelmente. Nós podemos dizer que as crianças, quando vão brincar, muitas vezes, elas estão ali só com uma calcinhazinha, uma cuequinha, tapando somente essas partes, só os seus genitais. Os seus mamilos, muitas vezes estão ali descobertos. E ali não existe uma diferença anatômica. Na infância. A diferença anatômica está só ali, nos genitais, no pipiu, na vagina, no pênis e na vagina, na pererequinha e no pipiu. Tapado por alguma coisa imperceptível pela criança naquele momento. E elas acreditam que são iguais até um determinado momento. Mas à medida do seu desenvolvimento, passou ali, faz oral, faz anal, começa a se descobrir o corpo, começa a se descobrir os prazeres do corpo. Toca o pipiu, toca a pererequinha, descobre o corpo, descobre que ali ao tocar gera prazer, descobre que ao tocar os outros falam, opa, zona proibida, tira a mão daí, menino, vai dar bicho, menina, não põe a mão aí, não, opa, existe aqui alguma coisa, o que é? Preciso descobrir o que é isso. E as crianças começam a ter uma curiosidade natural sobre o seu próprio corpo, sobre o corpo do outro, querem ver o corpo do outro e começam a descobrir assim as diferenças. E aquelas criancinhas que acreditavam que tudo era igual, percebem que não existe uma diferença anatômica. E quando muitos falam, o Freud, falocêntrico, sempre valorizou essa questão do pênis, do homem, da sexualidade somente pautada em torno do masculino. Pessoal, isso é uma leitura mal sucedida da obra freudiana. Porque aqueles que de fato leem, aqueles que de fato querem se aprofundar na própria leitura freudiana, e aqueles que queiram contestar, eu peço, podem me mandar mensagem, eu posso lhe indicar os textos, inclusive, onde vocês podem buscar as referências, os referenciais, e posso postar aqui nos próprios comentários, onde nós podemos ler claramente tudo isso.
O que o Freud quer trazer para a gente não é uma cultura falocêntrica, mas é o que ele quer dizer que para o menino, ali na infância, existe, até então, um órgão sexual que representa a masculinidade de uma forma muito definitiva, muito singular. E é aqui que existe a marca da castração de uma forma muito significativa na psicanálise e todos os seus desdobramentos. E nós vamos perceber que essa marca tem aqui desdobramentos muito significativos. E vamos ver como que isso atinge o masculino e o feminino em cada etapa. Vamos ver como que isso alcança. Vamos ver que ao longo do desenvolvimento, a criança que tem ali o seu pipio e vê que existe alguém que não tem, um feminino que não possui o pipio, e ela que pôs a mão no teu pipio e alguém diz, não põe a mão aí não, vai dar bicho. Ou tira a mão daí, menino, que vou cortar teu pinto. E aí ele descobre que existe alguém que de fato não tem pinto, não tem pipio. E ele fala, opa, essa coisa aí tem mato nesse cachorro. Ó, tem cachorro nesse mato. Não é assim que fala, eu disse inverso aqui a coisa. Não é assim que diz o ditado, opa, tem coisa aí. Peraí, o que é que tem aí? Porque se eu de fato tenho, diz que se põe a mão, perde, por que fulano não tem? E começam-se as curiosidades infantis, porque não existe a racionalidade. E a criança começa a fazer aqui vários momentos. Então, o primeiro momento, para o menino e para a menina, tá? Nós temos aqui a universalidade, então, do pênis. Todo mundo tem um pênis. No entanto, que um dos textos freudianos, que é o primeiro texto onde Freud traz o conceito da castração, e aqui fica já a primeira referência, é o Pequeno Hans. O caso do Pequeno Hans, o caso de fobia, aquele menino que tinha medo dos cavalos, os cavalos que de alguma forma representavam a figura do teu pai. E ao longo dessa leitura freudiana, nós temos ali as representatividades que lembram isso. As representatividades. E ali, 1909, meados de 1909, nós temos o primeiro momento em que o Freud traz aqui elementos para que a gente possa pensar o fenômeno da castração na psicanálise. Como desdobramento, trouxe a fobia para o menino Hans. Super interessante pensarmos esses desdobramentos. O menino que sofreu, que decorreu como desdobramento fobias nele. Grande surpresa. E esse mesmo menino que tinha uma irmã, e é interessante porque ele também tinha uma fantasia de que é a fantasia do encanador, e é super interessante essa fantasia, né? Que o pipio, né? À noite vinha um encanador que atarracharia o pipio na irmã dele, porque ele viu a irmã dele tomando banho, ainda bebê, e notou que, opa, peraí, eu tenho um pipio e ela não tem um pipio. Mas de noite vem o encanador e atarracha um pipio nela. E assim estava resolvida a questão, a dúvida, por que ela não tinha o pipio. Mas isso já trazia para ele aqui o medo, a fantasia, o temor da castração. Né? E claro
Quem quiser se debruçar sobre esse caso, é super interessante conhecer ele mais a fundo. No extremo da castração, nós temos aqui o caso Schreiber, por exemplo. O caso Schreiber já é um caso que, dentre os casos freudianos, é um caso que já traz aqui para nós um caso de paranoia, um caso de psicose e, claro, a extrema manifestação da castração. Super interessante, e como existem todas as fantasias da castração aqui também no caso Schreiber, a partir da leitura biográfica que o Freud faz a partir da biografia de Schreiber, né? Um doente dos nervos. Então, super interessante essas manifestações. Mais à frente, nós temos Leonardo da Vinci, por exemplo, um livro também que nós podemos notar aqui a importância de se estudar o fenômeno da castração e diversos outros casos que nós temos, né? Temos aqui obras como Instintos e Suas Vicissitudes, que deve ser lido. A diferença anatômica entre sexos, a dissolução do complexo de Édipo, a contribuições à psicologia do amor, parte 1, 2, 3. Ou seja, temos inúmeras obras freudianas que devem ser lidas na íntegra para que se possa, de fato, compreender essas diferenças. Principalmente a dissolução do complexo de Édipo, para que se possa entender para os mal avisados essa questão sobre essa suposta valorização falocêntrica sobre a primazia do pênis que tanto falam do Freud. Como ele entende as saídas também da mulher diante da castração. Então, no primeiro momento, de forma universal, para ambos os sexos, menino e menina, todo ser seria, então, dotado de um faz-pipi, como dizia o pequeno Hans, né? De um pequeno pênis. O menino, pelo seu próprio pênis, e a mulher pelo seu clitóris, que ela acredita que é um pequeno pipiu que ainda vai crescer, né? O segundo tempo para o menino, e aqui nós já temos algumas diferenças, muitas vezes aqui já começam-se aquelas ameaças verbais que já vão marcar, já vão ajudar na construção do superego da criança, do menino. Na menina nós já vamos ter um momento diferente, porque aqui a menina já se sente castrada, então ela vai ser ausente dessas ameaças verbais, o que de alguma forma vai criar situações diferentes. Isso é super importante para nós, estudantes aqui da subjetividade humana. Diferenças significativas na construção do supereu masculino e do supereu feminino. Inclusive, justamente por não ter um órgão ali na tenra infância, no início da sua infância, a ser perdido, a ser ameaçado, como teve o menino, o Freud, lá nos seus textos iniciais, também chega a dizer: por isso o supereu, o superego feminino, em alguns momentos, chega a não ser tão voraz quanto o supereu masculino. Super interessante, o que merece aqui, com certeza, uma construção à parte, uma teorização também bem profunda, né? Terceiro tempo, para o menino, o pênis realmente é ameaçado pela visão do corpo do outro, pelo corpo feminino,
por ver que realmente existe ali uma ausência e, claro, justamente por essa ausência começa-se a tornar-se real todas aquelas ameaças. Tudo aquilo que ele ouviu, ele começa a pensar, de fato, esse negócio de pôr a mão no pipiu, de se masturbar, de fazer carinho, de pegar no pipiu, de segurar o pipiu, é realmente estudar bicho, perde o pipiu, então vou preservar essa coisinha que me garante aqui alguma espécie de prazer. Segura isso. Bom. Quarto momento, ele começa a perceber que existem de fato pessoas que são castradas, assim como a própria mãe, assim como outras mulheres, portanto, a castração é real, pensa o menino, e surge aqui a grande ameaça da castração, a chamada angústia da castração. Quarto tempo do menino. Tá? E depois entra-se, então, aquilo que a gente chama de tempo final, que é aquele momento que aqui para o menino acontece de forma diferente do que acontece para a mulher. Tá? Quando nós vamos falar de castração, nós devemos levar em consideração toda uma construção, todo um imbricamento. Nós estamos falando de Édipo juntamente aqui, que acontece em momentos diferentes. Para o menino, o Édipo inicia-se e encerra-se aqui. Para a menina, o Édipo inicia-se após, no tempo final. Tá? O Édipo se inicia no menino, mas encerra-se com a castração. Na mulher é diferente. Na mulher nasce-se o Édipo. E isso traz aqui situações e construções subjetivas super interessantes e diferentes, tá? Então acontece a separação da mãe, a identificação do menino aqui com o pai, com os traços do pai, o desejo pela mãe, a identificação com o pai, esse desejo que passa a ser dirigido então para outras mulheres, para outras pessoas, o fim da castração, o assentamento sobre uma organização psíquica, seja neurose, psicose ou perversão, de acordo com toda a história do sujeito, e o fim também do complexo de Édipo, tá bom? Esses seriam os tempos para a castração no menino que nós falamos, tá bom? E nós já vamos partir, mas antes a gente vai aqui responder as perguntas, nós vamos partir para o complexo na menina, tá bom? Mas antes vou aqui responder as nossas perguntas aqui, tá bom? Érica, obrigado, viu? É uma alegria para mim que você participe aqui das aulas. Marli, boa noite. Lúcia, boa noite. Magna, seja bem-vinda. Uma alegria ter você aqui conosco. Viviane, boa noite. Emílio, muito bem-vindo. Uma alegria ter você conosco. Lúcia, muito bom ter você conosco. Ângela tem aqui uma pergunta. Se sofremos da incompletude essencial, como alcançar a plenitude? Não tem jeito, tá? A plenitude é só alguma coisa idealizada, alguma coisa que nem sabemos de fato o que se trata. Nós sabemos uma direção, tá? Essa história de plenitude do sujeito, ou de alcançar uma plenitude, pode ser alguma coisa que se fala em outras áreas, pode ser alguma coisa que se aborde por outras abordagens. Pela psicanálise, dizendo de uma forma subjetiva, tá? Os nossos desejos,
A nossa plenitude, a mais profunda plenitude, o nosso real, tá? Aquilo que está realmente ali no nosso inconsciente, nós nunca vamos ter condição de alcançar 100% dele, de alcançar a totalidade dele. Nós fazemos isso parcialmente, somos seres parciais. A pulsão é parcial. Nós nos satisfazemos assim, parcialmente, em partes, tá? E essa imparcialidade, né, esse sujeito parcial, esse sujeito que se satisfaz somente em partes, é aquilo que também o move a continuar buscando, a continuar desejando. No entanto, que a pior morte, Ângela, não é a morte física propriamente dita, mas a pior morte é a morte do desejo. Quando o sujeito para de desejar, ele para de mover-se. E a gente percebe isso, por exemplo, nos estados depressivos mais graves, a mortificação, a petrificação do desejo. O sujeito que deixa, inclusive, de mover-se diante de querer alcançar a realização dessas partes. Ele não se move, a engrenagem não vai, tá bom? Bacana. Cristobal, já falei aqui as sugestões de leituras, mas para quem não teve condições de anotar por algum motivo, no final da nossa transmissão eu posto aqui, tá? Nos comentários. Então, depois da nossa transmissão, no comentário da live aqui, da transmissão, tá? No comentário no YouTube mesmo, eu vou deixar aqui as obras, as sugestões, os nomes dos livros para que vocês busquem, tá bom? Jaqueline, boa noite, seja bem-vinda, muito bom ter você conosco, tá bom? Nilceia, uma alegria ter você conosco. Jocélia, tem aqui uma pergunta interessante. Sujeito que não é castrado desenvolve o complexo de Édipo? Interessantíssimo, tá? Essas duas situações, Jocélia, estão sempre aqui, assim, entrelaçadas. Então, não podemos considerar Édipo e a castração separadamente. São dois conceitos que estão, assim, sempre unidos, sempre juntos. Nós sempre devemos considerar eles juntos, tá? São dois momentos do desenvolvimento que têm que ser considerados, sim, em conjunto, tá bom? E a gente vai ver como que, sim, muitas vezes existem aqui situações que vão gerar decorrências, claro. Para o menino, como eu já disse, Juscelia, para o menino, tá? O Édipo, tá? Se encerra junto com a castração, tá? Para a menina, o Édipo nasce no final da castração. Interessantíssimo esse movimento. É um movimento que muitas vezes é um pouco, infelizmente, desconhecido por muitas pessoas, tá bom? Pessoal, quem está conosco aqui, ó, no Instagram, quer fazer pergunta, quer interagir conosco, vem para o YouTube. Clica aí no link da bio, migra aqui para o Instagram, do Instagram para o YouTube e vem participar conosco aqui. Tá bom? Muito bom. Vivian, qual o papel da castração na formação do desejo? Tudo. Tá? E a castração tem assim, ó, toda uma definição. Se a gente parte minimamente de pensar as organizações subjetivas, Vivian, nós temos aqui a castração, tá? Como o assentamento do sujeito sobre uma organização subjetiva, neurose, psicose ou perversão. A saída que o sujeito encontra diante do seu desejo.
Se ele encontra um pai que consegue barrar de alguma forma os seus desejos, esse sujeito pode se tornar um pai que não é assim tão forte, mas que barra o sujeito, mas que ele continua ainda por alguma via desejando. Esse sujeito pode se tornar um neurótico. Se o pai é um pai muito fraco, um pai claudicante, vacilante, sem autoridade, esse sujeito pode se tornar um perverso estruturalmente, tá? Não um perverso patologicamente, estruturalmente, psiquicamente. Ele fala, esse pai meu não tem aqui muita autoridade, muito barramento, eu vou fazer a ordem aqui agora, eu que vou mandar nessa bagaça toda. O neurótico é aquele que teme o pai. Perverso, como diz Lacan, père, quer dizer em francês também uma forma carinhosa de dizer pai, e version, claro, versão, père é version. E Lacan faz uma homofonia disso. Père é version, versão do pai. O perverso é aquele que sempre dita a regra, aquele que comanda o jogo. Père é version, versão do pai. E o psicótico, a organização da psicose, é aquela que nega, que forclui, aquele que não suporta, não aceita de forma alguma o ser castrado. Por isso exclui totalmente essa possibilidade. Então o papel da castração é fundamental na vida adulta, na construção do desejo e na satisfação do desejo, com inúmeros impedimentos, como a gente disse, cada sujeito na sua particularidade, na construção, na fase oral, na fase anal, na fase fálica, com seus pares, com suas histórias, com suas fantasias inconscientes, vai construir alguma coisa que vai criar aqui elementos interessantes para pensar, para poder delimitar. Por exemplo, aquelas pessoas ou aquelas crianças que acreditam que se fizer isso ou aquilo vão ser prejudicadas, castradas. Eu lembro de um analisando que quando ele era criança, toda vez que chegava a visita na casa dele, ele era um pouco tímido, se escondia embaixo da cama, atrás do sofá, ia pro terreiro, né, pro quintal. E o pai dele queria exibir o filho, mas o filho não queria ser exibido. E o pai não respeitava o desejo do filho, simplesmente o queria exibir, sem que o menino quisesse. E uma dessas vezes o menino estava escondido lá debaixo da cama, e o pai veio com uma tesoura mesmo, né? E falou, sai debaixo dessa cama e vai lá para a sala. Tá todo mundo te esperando. E se você não sair daí, eu vou cortar teu pinto. O menino pôs a mão no pipiu dele e pensou, vou ter que ir lá fazer sala, senão eu vou ficar sem pipiu. Imagina a angústia que essa criança foi para a sala, a dura custa de que se não fosse, perderia o teu pintinho. Com todas as fantasias que no seu desenvolvimento o menino cria. Pensa como esse menino se desenvolveu.
Vocês podem imaginar se ele tinha prazer em relacionar-se com outras crianças? Se ele tinha prazer em relacionar-se com outras pessoas? O que passava na cabeça dessa criança sempre que chegava alguém era um terror para ele. Quando ele sabia que ia receber visita em casa, ele dizia: olha, quando eu sabia que iria visita na minha casa, era o pior sentimento do mundo. Visita, pipiu, vou perder pipiu, visita, não quero, vou ter que ir porque o meu pai me ameaça. Toda uma vida carregada, privada, por uma ameaça do pai. Uma ameaça que muitas vezes, é claro, o pai não faz isso com a intenção ou sabendo que isso vai gerar todo esse desdobramento. A fantasia inconsciente da criança contribui para toda essa construção também. Tá? É um exemplo. Tá? Ou um outro menino, um adicto, tá? Um menino adicto que já aqui nos demonstra uma situação de castração super interessante, né? O adicto castrado, né? Um menino que nunca podia se realizar porque o pai sempre o impedia, sempre o barrava, sempre não deixava com que ele se realizasse, né? Você não pode fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que trabalhar, o pai sempre é aquele que o direcionava. Mas tem um fato interessante na vida desse adicto, que uma vez na infância ele lembra de um fato que uma vez ele fez cocô, né? E esse cocô foi muito fedorento, né? E o pai rechaçou isso. Falou, nossa, que carniça. Pelo amor de Deus, cocô fedido. Pelo amor de Deus, que merda é essa? E isso ficou registrado no psiquismo desse menino. Né? Só que essa foi uma das poucas vezes que o pai se direciona para ele. E todas as vezes em que esse menino se drogava e ficava ali naquele ciclo vicioso e voltava para casa derrubado, o pai tinha uma fala significativa. Você só faz merda. O reconhecimento que estava lá atrás ligado a essa criança. A única forma que o pai o reconheceu pela merda que ele faz. Como que ele continua ainda aquela criança castrada que a única coisa que o pai conseguiu reconhecer do ato dele foi a merda que ele fez, ele continua buscando. Adulto, castrado, impedido de realizar-se pela forma autoritária, castrativa do pai de ser, a única forma de reconhecimento que o pai lhe dava, através da merda. Filho, você só faz merda. O gozo dele estava aí, entende? O sujeito castrado. Então a castração traz sim muitos elementos na vida, na formação do sujeito, impedimentos na vida do sujeito. Claro que também não é só o lado negativo. A castração também tem aqui coisas positivas, porque muitas vezes ela coloca também o sujeito diante do impedimento de alguns limites, que é super interessante. Super interessante. Esses dias eu passei por uma experiência pessoal que foi magnífica. Magnífica. Eu fiquei pensando sobre essa questão do desejo. Como algumas pessoas que muitas vezes não sabem lidar com a castração se sentem. Algumas pessoas que vivem em torno do desejo
e não sabem fazer as delimitações na sua vida, o quanto isso gera muito sofrimento. Muito sofrimento. Estava próximo de fazer a renovação do apartamento onde eu moro, e surgiu uma oportunidade muito interessante, muito legal, de um outro apartamento que me interessou muito. Eu falei, legal, quero ir para esse apartamento. Aí achei ele muito bacana, muito interessante, mexeu profundamente com os meus desejos. Gente, eu acordava, eu dormia pensando nesse apartamento e falei, bacana, mandei tudo que era necessário, tudo ok, para que esse apartamento, de fato, pudesse ser meu. Né? E por alguma via, algo na documentação não deu certo. Não deu certo. Tudo com basicamente a mesma equivalência do apartamento que eu resido. Mas lá, não sei, não passou. Né? Fui castrado diante do meu desejo. Mexeu comigo? Mexeu, com certeza mexeu. Mas eu fiquei pensando como isso é uma experiência difícil para as pessoas que não sabem lidar com aquilo. Depois, quando eu fui renovar a documentação do apartamento, para dar continuidade do apartamento que eu moro, passou tudo assim, instantaneamente. Aí eu fiquei pensando, por que lá não deu certo? Né? Por algum motivo não deu. Tudo bem. Fui castrado. Fui impedido diante do meu desejo. Algumas pessoas vão saber lidar muito bem com essas delimitações da castração lá do positivo dela. O sujeito que sabe lidar com os limites dos seus próprios desejos, sejam materiais ou também sejam sexuais, afetivos, etc. E algumas outras pessoas não vão conseguir. Vão se remoer, vão somatizar, vão se doer, vão histerizar, vão criar fobias, vão criar formas, doenças, adoecimentos, vínculos, conluios, porque não sabem criar delimitações diante daquilo que desejam. Tá bom? Maria José, boa noite. Seja bem-vinda. Márcio, boa noite. Que bom ter você conosco. A Magna tem aqui uma pergunta. Vamos lá. Professor, tem uma pergunta que pode gerar uma polêmica, mas de longe pode ser essa a minha intenção. Processo de castração pode ser um dos geradores para a homoafetividade? Pode. Pode ser um dos fatores. Tá? Super interessante, Magna, a gente sempre avaliar as condições de uma forma geral. A historicidade do sujeito. Tá? Para a homoafetividade, hoje nós temos várias situações que contribuem, tá? Desde uma figura, por exemplo, imagina um pai extremamente autoritário, extremamente castrativo, vamos dizer no caso do masculino, tá? No caso de um menino que tem um pai extremamente grosseiro, extremamente machista, que maltrata, agride, às vezes a mãe, que ele já percebeu alguma agressão, isso que maltrata ele, que impede ele, isso pode gerar muitas dificuldades diante da imagem com o masculino. No atravessamento do Édipo, porque deveria haver uma identificação com a imagem do pai, não há essa identificação. Tá? E aí começa-se a fazer construções, identificações, escolhas, e tudo isso pode gerar aqui grandes desdobramentos. Mas avalie sempre a singularidade do sujeito. Sempre, sempre, sempre. Tá bom? A Geisa, professor, teria como não passar por esse processo de castração? Impossível. Todos passam, de alguma forma.
tá? Inclusive, Geisa, o processo de castração, quando nós tratamos ele aqui dessa maneira, por uma vertente aqui um tanto quanto mais freudiana, a lacaniana, nós estamos dizendo aqui de um processo inconsciente, estamos fazendo localizações por volta de 3 a 5 anos de idade, Geisa. Mas existem diversos teóricos, inclusive Lacan mesmo é um desses teóricos, que inclusive abordam, tá, que esse processo não acontece só aqui, nesse momento. Aqui é o ápice, aqui é o momento maior, mas ele acontece anteriormente também, tá bom? Muito bom. Vamos lá. Muito bom, já estamos o nosso tempo quase se esgotando. Gente, eu percebo que às vezes eu tenho uma dificuldade com o tempo, quando vejo já passou, programo uma coisa para falar, consigo falar metade. Professor, quando a menina tem ciúmes da mãe, Érica, sempre avalie o quadro em geral, tá? Nunca uma situação ou um único sentimento, tá? Avalia sempre a situação como um todo. Toda a história, todo o contexto, pai, mãe, etc. Avalie-se toda a construção, tá bom? Muito bom. Cidelis, obrigado, tá? Eu que agradeço por você participar. Ana Paula, boa noite, seja bem-vinda. Ótimo, Jocélia, obrigado pela sua pergunta, tá? Essa pergunta, ela é ótima, ótima. E o sujeito que não tem a presença do pai ou da mãe, como pode ocorrer a castração? Magnífico. Magnífico. Tá? Olha só. A castração não precisa ser naturalmente exercida só pelo pai ou pela mãe. Tá? Existe um termo que o Lacan nos traz que é super bacana. E o Lacan diz assim: o corte, a cisão, não precisa necessariamente ser feita somente pelos progenitores, só pelo pai e pela mãe. O corte pode ser feito por qualquer figura repressora parental. Ou seja, uma criança que seja qual o motivo na sua história, foi órfã. Lá onde ela está, existe algum representante, paterno ou paterno. Existe alguém que venha a exercer essa figura repressora parental. Portanto, venha alguém que faça a castração na história desse sujeito. Então, a castração, sim, independente, ela acontece. Ela pode ser exercida ali de diversas formas, tá bom? Então, independente do pai e da mãe, uma figura que represente essa autoridade pode sim exercer essa atividade castrativa para o sujeito, tá bom? Sandra, boa noite, seja bem-vinda. A Jocélia ainda continua a autossabotagem, uma forma de castração? Poderíamos pensar em alguma semelhança, tá bom? O Márcio,
Alguém poderia nascer com a predisposição só esperando um gatilho para acontecer? O Winnicott traz uma questão super interessante que nos faz pensar. O Winnicott diz: todos nós temos uma predisposição para. Isso depende dos fatores ambientais, depende da criação, depende do ambiente, e que isso pode desenvolver. A ciência hoje também tem vários estudos, inclusive temos possíveis genes já identificados que podem desencadear possivelmente a homoafetividade. O GAI1, por exemplo, o GAY1, né, seria um desses genes, alguma dessas possibilidades, aquilo que poderia desencadear, mas não determinar. A determinação já seria, talvez, aqui a junção genética mais a junção e a construção e a representação do psíquico. Então, devemos considerar esses dois momentos. Mas a ciência faz muitos avanços, existem muitos estudos sobre essa questão, mas a construção, a imagem, a representação, tudo isso é importante se explorar para que possa se entender a subjetividade também do sujeito. Muito bacana. Gente, olha, o nosso tempo aqui está chegando já ao final, tá? Eu queria, assim, a Ângela que nos pergunta, olha, em relação à alteridade do órgão feminino, vamos dizer aqui a questão do feminino nos nossos momentos finais para a gente entender e não sairmos daqui também sem a informação da castração no feminino. Tá? Como nós dissemos, primeiro momento, universalidade do pênis. A menina também acredita que ela vai ter ali o pipio e que o pipiozinho dela é o clitóris, que ainda vai crescer. Ela não passa pelas ameaças verbais do como o menino passa. Vai perder o pipio, porque ela já não o tem, tá? O segundo tempo para a menina, tá? Ela começa também a visualmente a se comparar com o masculino. Ela começa a olhar ali para a pererequinha dela, ver que ela ali não tem um penizinho e ver que os meninos têm um penizinho, alguma coisa maior. E ela pensa, não, meu clitóris é um pipiozinho pequeno, vai crescer ainda. No terceiro tempo, ela começa a perceber que a mãe é castrada, que as mulheres são castradas. E ela começa, então, a criar também ali as suas fantasias inconscientes. Fui castrada, assim como a minha mãe, assim como outras mulheres. E começa-se, então, aqui a emergência, não da inveja do pênis, como a gente vê na literatura, mas a emergência de um órgão sexual que represente tão bem a feminilidade como existe para os homens, para os menininhos principalmente, o pênis como representa a masculinidade. Essa é a questão. É disso que se trata aqui, a chamada inveja do pênis, tão mal compreendida. A inveja não é do pinto, não é do pênis, não é do pau, não é disso. A inveja é de alguma coisa que represente tão bem, para aquela época, a sexualidade. O menino tem um pipiozinho dele, representa a sexualidade dele de uma forma muito marcante, determinante. A menina tem inveja porque ela não tem aquilo que determina como determina para o menino. Ela vai ter isso depois. Então esse é o terceiro tempo. A emergência
dessa inveja de uma representabilidade de algo da sua sexualidade. E o terceiro tempo, em que a criança faz aqui, a menina faz uma separação da sua mãe. Volta-se o seu desejo para o pai, Édipo, nós estamos falando aqui de Édipo, para o pai, para outros homens, né? Separa-se da mãe, começa a direcionar esse desejo para o pai, para outros homens, no Édipo funcional. Começa-se aqui o fim da castração e o nascimento do complexo de Édipo. Essa é a grande diferença do masculino e do feminino. No menino, o Édipo acaba-se junto com a castração, e na menina não. E a mulher vai ter saídas diferentes da castração. Por exemplo, né, uma das saídas, né, ela vai ter a ausência da inveja do pênis. Ela vai se recusar, por exemplo, algumas mulheres em entrar em rivalidade. Ela não é habitada de forma alguma por essa inveja do pênis. Ela assume a feminilidade dela tranquilamente, sem nenhuma rivalidade. Algumas outras vão encontrar uma segunda saída, a vontade de serem dotadas por um pênis. As mulheres mais fálicas, que vão adotar aquela forma de tentarem se tornar semelhantes aos homens, às vezes até numa forma homoafetiva de ser, ou de também serem dominantes do pênis, detentora do pênis, até mesmo sexualmente dizendo, mulheres dominantes, mulheres fálicas. E aqui as construções deveriam ser muito mais profundas. E o terceiro substituto, que aqui marca a castração e a representação de uma forma muito bacana da feminilidade, né? É a vontade de ter aqui os substitutos do pênis. Né? Uma dessas formas, né, é essa mudança de ceder-se aqui para o desejo de ser mãe, a mudança do clitóris realmente para a vagina, como aquela que é continente realmente do pênis, e a última saída, o pênis que cede lugar a um filho. E aqui é a representação máxima do falo feminino. E a mulher aqui pode exibir o seu pênisinho como o menino pequenininho exibia o seu pipiu na infância. E aqui, com o bebê, ela representa a sua feminilidade de uma forma tão grande, como se ela dissesse, tá vendo? Eu não tenho pinto, mas você também não gera bebê. E aqui ela satisfaz-se. E cada um, nesses dois pontos, encontra o ápice da realização, da representação da sua sexualidade. Pessoal, é um assunto super interessante. Poderia trazer aqui, muito mais exemplos para a gente continuar falando e trazendo aqui conteúdo sobre isso, mas nós até passamos aqui o nosso tempo hoje, tá? Muito obrigado pela participação de vocês, tá? Obrigado aqui pelos comentários que vocês
já estão aqui deixando, tá? A Érica já deixou, obrigado pela excelente aula. O Roberto também. A Maria também agradece. Jocélia também, obrigado, Jocélia. Cidelis também, muito obrigado pelo conhecimento profundo, eu que agradeço. Jaqueline também aqui faz um agradecimento. A Vivian também, ótima aula. Nilceia, obrigado. Márcio, obrigado. Adriana, muito obrigado. Simone, maravilha. Ana Paula, que bom. Pessoal, muito, muito, muito obrigado mesmo pela participação de vocês, tá? Não se esqueçam de convidar os seus amigos, conhecidos, faz aí, compartilha o material sempre que vocês puderem com os conhecidos. Deixa aí os comentários, dá like aí pra gente, que é muito, muito, muito importante. Conheçam os nossos canais, por favor, que conhece aqui o nosso arroba, vai lá no arroba Ibrapse, vai aqui no arroba psibrunoaugusto, conheça lá os nossos canais, tem lá o meu canal no YouTube, quem não conhece, por favor, vai lá, se inscreva também, Bruno Augusto Psicanalista, vai ser uma alegria ter vocês também comigo lá, e claro, deixem sempre aqui as suas perguntas, deixem aqui os seus comentários, e semana que vem, pessoal, nós vamos estar de volta aqui para a gente continuar falando sobre os conceitos da psicanálise. Vai ser assim, sempre, sempre, sempre uma alegria, tá? E semana que vem nós vamos falar de um tema super interessante. Então, fiquem atentos, nós vamos falar sobre narcisismo. Então, super bacana, tá? Já de antemão, vamos falar de narcisismo como patologia. Não vamos falar de narcisismo só como patologia. Vamos falar de narcisismo como construção subjetiva. Tá? Alguma coisa muito esquecida na nossa atualidade. Então, fiquem ligados, fiquem atentos, convidem os amigos e venham participar conosco, tá bom? Muito, muito, muito obrigado. Boa noite para todos e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.